Oi, gente, meu nome é Jéssica, sou aluna de Ciências Biológicas da UFRJ no PEN Macaé e esse artigo eu estou apresentando para a disciplina da Manuela Leal, da professora Manuela Leal, com o tema transcriptômica. Bom, esse é o artigo que eu escolhi para estar apresentando. Ele foi publicado em 2019 na BMC Genomics, tá? E o meu artigo ele fala sobre análise transcriptômicas globais de Salmonella entérica em condições de crescimento depletadas e ricas de inferno. Bom, a Salmonella ela é uma bactéria que possui duas espécies, a Salmonella entérica e a Evongori, que são capazes de causar doenças em humanos, e a forma mais comum da transmissão da doença é por meio da ingestão de alimentos contaminados e dos maus hábitos de higiene, né? Bom, a salmonela ela possui matrizes de genes que vão auxiliar na invasão, replicação e na sobrevivência desse parasito dentro da célula hospedeira, tá? Os sorovários de salmonela elas encontram diferentes ambientes desafiadores durante as interações entre patógenos e hospedeiros, incluindo condições de limitação de ferro dentre as células hospedeiras, tá? O ferro, ele não é, gente, apenas um fator de crescimento essencial para muitas bactérias patogênicas, mas ele também serve como um elemento de sinalização que regula vários genes, inclusive incluindo genes associados à virulência de patógenos, tá? Bom, eu coloquei essa imagem aqui para poder explicar rapidinho como ocorre, né? A salmonela ela vai utilizar seus fatores de virulência, tá? Para poder invadir e sobreviver no interior da célula hospedeira. Bom, a emergência da resposta inflamatória ela vai levar à liberação de lipocalina, tá? Como a gente pode ver aqui, que vai sequestrar os quelantes de ferro, tá? Que é a enterobactina. Esse ferro ele está sendo produzido pela microbiota, mas não o quelante que é produzido pela salmonela, que é aqui, ó, salmoquilina, ok? Bom, e aí, espécies reativas de oxigênio, conhecida como ROS, ela vai ser geradas, né, ali por neutrófilos. Neutrófilos são células do sistema imunológico, tá? São células fagocíticas. E aí elas vão migrar para o lume intestinal, tá? Como a gente pode ver aqui. E elas vão oxidar compostos derivados de enxofre, produzindo um aceptor de elétrons, tá? Para a respiração anaeróbica da salmonela. E aí, consequentemente, garantindo ao patógeno as vantagens para ela poder estar multiplicando e transmitindo a doença. Ok? Bom, estudos anteriores do grupo, eles já viram que a salmonela ela evoluiu com diferentes sistemas de adquisição de ferro, codificados no cromossomo e plasmídio, o que facilita aquelar o ferro do hospedeiro para estabelecer uma infecção bem-sucedida. Sistema de aquisição de ferro codificado pelo plasmídio provavelmente desempenha um papel importante na persistência da salmonela em células epiteliais e intestinais humanas. E aí, o objetivo deste artigo é determinar as análises globais de transcriptome na espécie Salmonella entérica em condições de crescimento ricas em ferro, tá? Vai estar denominado como IR. E condições pobres em ferro, que é a condição ID. Bom, eu coloquei de forma bem resumida aqui a metodologia, tá? Mas alguns programas que eles utilizaram como arquivo do FASTQ, eles foram gerados a partir do programa NEST-SEC, tá? Que foram importados para o programa CLC Genômico. Para análise de PCR, eles usaram ensaios que foram gerados pela SYBR Green, que foi realizado para validar os níveis de expressão gênicas obtidos pela sequência de RNA e PCR em genes selecionados. Bom, então, bem resumindo aqui, eles fizeram isolamento de RNA e avaliação de qualidade, fizeram análise de PCR quantitativo e análise de proteoma de bandos de proteínas selecionadas.
Bom, esse aqui já é o primeiro resultado. Aqui na figura A gente pode ver entre as diferentes cepas, né, as cepas WT, as tranconjugantes, essas aqui. Então, a gente pode ver que aqui na WT teve um menor número de genes, eles foram expressos diferencialmente em WT em comparação às demais cepas, tá? E aí aqui na B, lembra que eu falei que eles foram tratados em diferentes condições, em ambientes ricos e pobres de ferro? Então aqui a gente pode ver em ambientes pobres de ferro e ricos de ferro, teve uma diferença na expressão desses genes, tá? A gente vê que um teve uma expressão maior do que o outro, tá? Como a gente pode ver que no B teve uma expressão maior de genes entre A e R, né? E aí ele dá uma tabela para a gente e ele fala que, bom, na verdade ele dá 4 tabelas, tá? E aí nessas tabelas elas mostram para a gente genes que foram selecionados com alterações de dobra mais altas que foram diferencialmente expressos, tá? Podem ter sido regulados positivamente, regulados negativamente. Nas duas cepas, que é a WT, duas amostras, né? A WT e a TC, tá? E aí nessa tabela aqui a gente tem genes que foram selecionados, que foram regulados positivamente na TC, tá? E em deficiência de ferro em comparação com as condições ricas em ferro, tá? Então aqui a gente tem essa situação. E aí aqui, na tabela 2, a gente tem, né, aqui os genes, certo? Esses genes que foram selecionados, né, que foram regulados negativamente na amostra dos tranconjugantes também, em deficiência de ferro em comparações com as condições ricas em ferro, tá? Então, ou seja, o outro foi, esse daqui foi sabe, negativamente, o outro foi positivamente, tá? E aí aqui, de novo, a gente vê na outra cepa, tá? A gente vê na cepa não, na amostra, desculpa. Na amostra WT, a gente vê os genes que foram regulados positivamente, tá? Todos eles. E aqui a gente vê os genes que foram regulados negativamente, tá? Aqui, ó, os genes WT. Ó. O gene não, a amostra WT. Bom, aí aqui a gente já tem os resultados transcriptômicos que eles fizeram, obtidos a partir das análises de sequência de RNA, que foram avaliados por PCR, né? Então aqui a gente vê a transcrição dos 4 genes, que é o NTS, CFC, a enolase e o transportador aqui de colicina, né? NWT. E aí a gente vê que teve uma expressão maior aqui nesse primeiro gene, né? Em relação aos demais, ok? Nessa figura aqui, a gente vê as bandas de proteínas que foram separadas em gel, né? Para análise de proteoma. Então, a gente vê que aqui a gente tem os que foram tratados em meios ricos de ferro, pobres de ferro. Aqui a gente tem os 3 tipos de amostra, tá? Então, na banda U a gente vê aqui, na banda hashtag 1 aqui, né? A gente vê que foi cada vez mais expresso em TC e WC quando a gente vê em comparação aqui no receptor, né? Onde a setinha que está apontando. Aqui, na 2, a gente vê que foi cada vez mais expresso em TC e destinário em comparação com a WT, tá? E aqui na 3 a gente vê que foi expressa apenas em WT, ok? E aqui a gente consegue ver que foi expressa em todas as cepas neste outro meio. Bom, nessa tabela 5, ele mostra para a gente os genes que foram regulados negativamente em WT em depressão de ferro em comparação com condições ricas em ferro em sequências de RNA. Tá?
Então, aqui a gente tem toda aqui a defesa, né, intralodal, tá? E aqui a identificação da proteína. Bom, com isso, com base nas descobertas do presente estudo, eles hipotetizam, né, que o sistema de aquisição de ferro codificado por plasmídia pode estar associado às funções biológicas distintas do sistema de aquisição de ferro codificado por cromossomo. E estudos adicionais eles são necessários para identificar as funções específicas de fatores codificados pelo plasmídio, incluindo sistemas de aquisição de ferro na virulência da salmonela, tá? Além, claro, né, da necessidade de compreender os papéis dos fatores codificados por plasmídio na virulência e patogênese da salmonela. Bom, gente, é isso. De uma forma bem resumida o artigo, mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, tá?